Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula sobre radicais, eu vou propor para vocês um desafio, tá? Aonde vocês vão tentar calcular esse radical aqui, tudo bem? O radical do radical do radical. E vamos verificar se você vai acertar o exercício ao final. Então, minha proposta, né? Minha ideia, se você quiser fazer, certo? É o seguinte: copie aqui esse radical numa folha de caderno seu, pausa o vídeo e tenta fazer. Depois que você terminar, você volta aqui, despausa e assiste a explicação para verificar se você acertou ou não. E aí no comentário, a depender do que aconteceu, você pode trazer o relato aí para gente aí, beleza? Então vamos lá, ó. É, vamos começar então já depois, né, que você fez. Vamos começar então a resolução para verificar se você acertou. Então vamos escrever então aqui no meio. Então vou ter aqui, ó, o seguinte: raiz cúbica de 2. De 2 não, né? Raiz cúbica de 2, tá certo. Raiz cúbica de 2. E daí do lado aqui a gente tem uma raiz quadrada de 2, né? Opa, vamos dar uma arrumada aqui, né? Raiz quadrada de 2 que multiplica dentro dela, né? Raiz cúbica de 2. E daí a gente tem uma outra raiz quadrada de 2 aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, duas coisas que eu recomendo que vocês tenham em mente aqui antes de começar é o seguinte, ó. Reparem que a relação matemática que essa raiz quadrada tem com essa raiz cúbica de 2 aqui, mas eu me refiro, vai, especificamente esse 2 aqui e essa raiz cúbica da raiz quadrada de 2, raiz cúbica da raiz de 2. A relação matemática que elas têm, pessoal, é de multiplicação, tudo bem? A mesma coisa serve para esse 2 aqui e tudo que está aqui na frente. Ó. A relação matemática também é de multiplicação. Por que eu estou frisando isso? Porque aqui no exercício original não mostra essas multiplicações aqui de uma forma tão enfática como eu estou fazendo aqui, tudo bem? Outra coisa que vocês têm que ter em mente, consciência sobre o que está acontecendo aqui, é essa. Repare que o índice aqui ele não tem nenhum número, mas nós sabemos que aqui é 2 e aqui também é 2. Tudo bem? Então, para a gente começar a resolver aqui, tendo esses dois fatores aqui em mente, né? Ou seja, a saber, né, que a relação que eles têm aqui dentro aqui de multiplicação e que esse índice aqui é 2 e esse também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver do radical que está mais interno para o mais externo. Professor, não entendi. Vou fazer aqui e você vai entender então na prática, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse radical aqui, que está mais interno do que os outros. A gente vai transformar esse radical aqui numa potência, tudo bem? Então, repara no seguinte, ó. Esse 2 aqui, que está aqui dentro aqui do radical, não tem nenhum expoente escrito aqui em cima dele, mas nós sabemos que ele está sendo elevado a 1, tudo bem? Então nós vamos transformar esse radical aqui numa potência. Para isso a gente vai usar aquela propriedade já conhecida de vocês que eu vou colocar aqui do lado. Então nós temos aqui o seguinte, né? Eu tenho a raiz enésima de a elevado a m, que vai ser igual a elevado a m sobre n. Então isso aqui é aquela velha história daquele joguinho de palavras, né, que eu sempre digo para vocês que para transformar o radical numa potência, você vai pegar esse expoente que está aqui dentro aqui do radical, né? Ou seja, quem está por dentro do radical em termos de expoente vai ficar por cima, e aquele que está por fora, né? Ou seja, o índice aqui do radical que está por fora sempre vai ficar por baixo aqui no expoente. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó.
Então vamos lá. Então a gente vai escrever aqui o 2. Quem está por dentro aqui do radical, em termos de expoente, vai ficar por cima. E esse 3 que está aqui por fora, né, que é o índice do radical, ele vai ficar por baixo. Então percebam que a gente aplicou exatamente essa propriedade aqui, ó. Então, aqui está multiplicando, né, esse 2, tudo bem? Então, vamos escrever aqui esse 2. E ele está dentro de uma raiz quadrada, né? Toda essa galerinha aqui está dentro dessa raiz quadrada aqui, ó. E toda essa galerinha aqui, por sua vez, está dentro dessa raiz quadrada grandona aqui. Então, está aqui o 2 que está multiplicando essa galera que está aqui na frente. E todos eles estão dentro dessa raiz quadrada maior aqui. Tudo bem? Agora notem o seguinte, para continuar o desenvolvimento você tem que ter em mente uma outra coisa. Olha só, repara que esse 2 aqui não tem nenhum expoente escrito nele aqui, mas a gente sabe que matematicamente o expoente desse camarada aqui é 1. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer aqui neste caso aqui específico? A gente vai conservar a base e somar os expoentes, aplicando aquela propriedadezinha da potenciação que eu vou deixar do lado para vocês aqui relembrarem. Ó. Então tá aqui, ó. Então se eu tenho aqui multiplicação de potências de mesma base, ó, repara que o m é igual ao m. Então o que eu faço? Conservo a base e apenas vou somar os expoentes. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Então vou conservar a base que é o 2. E vou somar aqui os expoentes, beleza? Então vai ficar 1 mais 1 sobre 3. Então toda essa galerinha aqui agora está dentro do radical aqui. Tudo bem? Da raiz quadrada aqui, ó. Então vamos escrever aqui. Então aqui na frente tem esse 2. Que está multiplicando essa galerinha aqui. E está todo mundo dentro dessa raiz maior aqui. Tudo bem? Ok, então agora para a gente continuar, vamos desenvolver essa soma aqui, tudo bem? Vamos fazer ela do lado aqui, ó. Então, ó, 1 mais 1 sobre 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que embaixo desse 1 não tem nada aqui no denominador escrito, né, graficamente, mas a gente sabe que matematicamente existe ali o número 1. Então, a gente vai reduzir aqui essas duas frações ao mesmo denominador. Então a gente sabe que o MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Tudo bem? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. 3 dividido por 1 vai ser quanto? 3, né? E eu vou multiplicar por alguém que eu vou pôr aqui dentro. Quem que eu vou pôr aqui dentro? Eu vou pôr esse 1 aqui, ó. Tudo bem? E agora aqui. 3 dividido por 3 é o próprio 1, né? É 1. E vou multiplicar por alguém que eu vou pôr aqui dentro. Ó. Então quem que eu vou pôr aqui dentro? Esse 1 aqui, ó. Tudo bem? Então esse 1 vem aqui para dentro. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 1, 3 sobre 3. Mais 1 vezes 1, 1 sobre 3. E aí, soma de frações com o mesmo denominador, a gente conserva aqui esse denominador e soma apenas os numeradores. 3 mais 1, 4. Então a gente vai pegar esse 4 sobre 3 e vamos trazer ele para cá. Ó. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 4 sobre 3. Tudo bem? Dentro da raiz quadrada.
E aí essa raiz quadrada está sendo multiplicada por esse 2. Opa. Que também está dentro dessa outra raiz quadrada aqui. Ok, então próximo passo agora é transformar agora esse radical aqui, ó. Esse radical aqui a gente vai transformar ele agora em potência. Vamos usar essa propriedade aqui, ó. Então vamos lá, ó. Então aqui vai acontecer o seguinte, vamos escrever aqui o 2. Opa, deixa eu mudar a cor aqui. Vamos escrever aqui o 2, ou seja, esse 2 aqui. E repara que a propriedade diz o seguinte, que quem está por dentro aqui do expoente no radical, ó, vai ficar por cima. Então esse 4 sobre 3 ele vai ficar por cima. E esse 2 aqui, que é o índice, ele vai ficar por baixo. Então vai ser 4 sobre 3 dividido por esse 2 aqui, ó. Tudo bem? Ok. Então isso aqui vai estar sendo multiplicado, né, por esse 2. Então vamos colocar aqui, ó, esse 2 que vai estar multiplicando essa galerinha que está aqui na frente. Então tudo isso aqui, ó, está dentro dessa raiz quadrada aqui. Então vamos colocar ela lá, ó. Bom, e agora o próximo passo é desenvolver isso aqui, certo? Eu tenho aqui 4 sobre 3 dividido pelo 2. Então vamos montar essa conta aqui do lado. Então, ó, 4 sobre 3 dividido pelo 2. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó, 4 sobre 3 dividido pelo 2. Então repara que eu tenho aqui o seguinte, ó, 4 sobre 3 dividido pelo 2, a gente sabe que não tem nenhum número escrito graficamente aqui embaixo do 2, mas matematicamente a gente sabe que aqui tem o número 1. Então nós temos aqui, ó, uma divisão envolvendo duas frações. A gente pode interpretar dessa forma. Divisão de frações, a gente faz o seguinte. A gente escreve aqui o 4 sobre 3. Conserva a primeira fração. Daí a gente muda esse sinal aqui da divisão para multiplicação. Tudo bem? E essa segunda fração a gente inverte ela. Se é 2 sobre 1, então o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E agora ficou fácil para a gente resolver aqui, né? Então, ó, 4 vezes 1, 4. Sobre 3 vezes 2, 6. Então aqui vai ficar 2 elevado a 4 sobre 6. Tudo bem? Então isso aqui está sendo multiplicado por esse 2 aqui, certo? Então esse 2 está multiplicando essa galerinha da frente. E está todo mundo aqui dentro dessa raiz quadrada aqui, ó. Então o que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai fazer o seguinte, reparemos que esse 2 aqui, no expoente não tem nada escrito, mas matematicamente a gente sabe que aqui tem o número 1. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar aquela propriedade do produto entre potências de mesma base, né? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai escrever aqui o 2 e vamos somar os expoentes. Então vai ser 1 mais 4 sobre 6. Então repare que nós conservamos a base e somamos os expoentes que está aqui. Então toda essa galera dentro aqui do radical da raiz quadrada. Então o próximo passo agora é resolver essa soma aqui, né? Então vamos fazer aqui, ó, desse lado aqui. Então 1 mais 4 sobre 6. A gente sabe que embaixo desse 1 aqui não tem nada escrito, mas matematicamente tem o número 1. O MMC entre o 6 e o 1 é o próprio 6.
Então vai ficar assim, ó. 6 aqui e 6 aqui. E aí vamos pegar esse 6 e vamos dividir por esse 1, que vai dar exatamente 6. Esse 6 vai multiplicar um camaradinha que eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar esse 1 aqui lá dentro. Tudo bem? E agora vou dividir esse 6 por esse 6 aqui, ó. Que vai dar quanto? Vai dar 1, né? E vou multiplicar por um camaradinha que eu vou pôr aqui dentro do parênteses, que é esse 4 aqui, ó. Opa, vamos mudar a cor, né? Agora sim. Então agora é só desenvolver 6 vezes 1, 6 sobre 6, mais 1 vezes 4, 4 sobre 6. Soma de frações de mesmo denominador, a gente conserva aqui o denominador e soma os numeradores. 6 mais 4, 10. Então aqui ficou 10 sobre 6. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Vamos colocar aqui o 2. Vamos escrever esse 2 aqui, que vai ser elevado a 10 sobre 6. Então esse 10 sobre 6, 2 elevado a 10 sobre 6 está dentro desse radical aqui, dessa raiz quadrada. E por fim, o que nós vamos fazer? Vamos transformar esse camarada aqui, esse radical, em potência. Tudo bem? Então a gente vai aplicar essa propriedade aqui, ó. Quem está por dentro aqui no expoente do radical, né, vai ficar por cima, e quem está por fora, que é o índice, vai ficar por baixo aqui no expoente. Então aqui vai ficar 2 elevado a 10 sobre 6 dividido pelo 2 que vai ficar aqui por baixo. Tudo bem? E aí a gente vai resolver essa conta aqui desse expoente separado aqui, ó. Então 10 sobre 6 sobre 2. A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma, ó. 10 sobre 6 dividido pelo 2. Embaixo do 2 não tem nenhum número escrito, né? Aquela mesma história, né? A gente sabe que matematicamente ele tem o número 1. Então o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai conservar a primeira fração, porque nós temos aqui uma divisão entre duas frações. Conservamos aqui a primeira fração. Trocamos aqui esse sinal aqui de divisão para multiplicação. E aí a gente inverte a segunda fração. Se é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. E aí a gente desenvolve, né? A gente multiplica os numeradores e os denominadores. Então isso aqui vai ficar 10 vezes 1, que é 10. E 6 vezes 2, que é 12. Tudo bem? Bom, então aqui vai ficar 2 elevado a 10 sobre 12. Dá para a gente simplificar essa fração, né? Então olha só, 10 sobre 12, né? A gente pode fazer assim, ó. 10 sobre 12, a gente pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então a gente pode dividir pelo 2, né? Então vamos dividir em cima pelo 2 e embaixo pelo 2 também. Então 10 dividido pelo 2 é 5. E 12 dividido pelo 2 é 6. Tudo bem? Então aqui vai ficar, simplificando, né, essa fração, 5 sobre 6. Ok? Então aqui vai ficar 2 elevado a 5 sobre 6. Bom, aí é o seguinte, não dá mais para simplificar essa potência, né? Não dá para a gente calcular ela assim na mão, tudo bem? Então o que a gente faz? Para a solução ficar mais coerente, né? Mais elegante, vamos dizer assim, a gente vai converter essa potência aqui em radical, tudo bem? Então a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente está
com essa estrutura e vamos passar para essa aqui agora. Converter potência em radical. Fazer o processo inverso. Tudo bem? Então a gente escreve assim, ó. O 2. Quem está por cima, tudo bem? Vai ficar como? Por dentro aqui do radical. Então esse 5 vai elevar o 2. Daí a gente escreve aqui o radical. E quem está por baixo vai virar o índice, conforme está aqui, ó. Quem está por baixo vira quem? O índice. Então o 6 ele vai virar o índice. Tudo bem? E aí, pessoal, terminamos aqui o nosso cálculo. Então, simplificando aqui, né? Essa raiz de raiz de raiz, vamos ter como resultado raiz sexta de 2 elevado a 5. Tudo bem? Ok, e aí? Acertou a conta? Chegou nesse resultado? Ah, professor, cheguei no resultado perto. Escreve no comentário aí, tudo bem? Ou então, se você acertou, coloca aí, ó, professor, acertei. Fiz tudo certinho, chegou lá no final, deu esse resultado igual o do professor aí. Maravilha. Ah, professor, fiz a conta aqui, mas não bateu. Não tem problema, tudo bem? O que importa é que você está estudando, está aí com garra, está com determinação. E certamente você continuando nos seus estudos, aí você vai fortalecer a sua base matemática com certeza. Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.